Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. O tema de hoje é Apocalipse, capítulo 4, versículo de 1 ao 11. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Você está aqui comigo, aqui no canal Busca Escritura, uma classe bíblica que foi feita para você, pessoa sincera que quer conhecer a verdade para esse nosso tempo. E sem mais delongas, nós vamos para o capítulo 4 do livro de Apocalipse, onde nós iremos estudar um tema maravilhoso. E o título que eu vou dar para esse estudo é CCC. Por que CCC? Você vai descobrir. Mas sem mais delongas, vamos para já o capítulo 4, versículo 1, e vamos ler assim. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Meu querido, minha querida, depois de João ver em visão a decadência do cristianismo nas eras, em especial a última igreja, representada pela igreja de Laodiceia, que representa o período de 1844 até os nossos dias, e até a volta de Jesus um pouquinho, que representa uma igreja morna, um período morno de cristianismo, um cristianismo não na sua totalidade. Sabemos que existe sim os fiéis, sabemos que existem aquelas poucas pessoas que querem a verdade, mas infelizmente, você que está assistindo sabe muito bem que a coisa está feia. E depois dessas coisas, depois dessa situação adversa, essa situação de decadência espiritual, agora o ser que João vira, como no princípio, lá no capítulo 1, como voz de trombeta, aí novamente um emblema que é dado a nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ir lá no capítulo 1, versículo 10 ao 20, você vai ver que esse ser com a voz de trombeta é Jesus Cristo, glorificado. E esse ser, Jesus Cristo glorificado, agora chama novamente João e diz para ele claramente, olha, João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas que eu te mostrei, das 7 igrejas, devem acontecer ainda. Ou seja, imagine João ver aquela situação de Laodiceia, né? Imagine a degradação em que chegou a fé, ao ponto de Jesus estar a ponto de vomitar da boca. Miserável pobre segue nu. É uma situação realmente triste, calamitosa e horrível. Mas agora, Jesus chama ele, olha, é como se dissesse assim, João, apesar de tudo, apesar disso tudo, não se desespere, porque eu vou te mostrar que apesar dessa situação degradante, dessa decadência espiritual, há um ser que controla todas as coisas. Nem tudo está perdido. Não se desespere. E você também, meu irmão e minha irmã, que ao ler e estudar comigo esse tema, lá do capítulo 2 e 3 das 7 igrejas, eu digo para você também, não se desespere. Porque há um ser que está controlando a história de todo o vasto universo. Está tudo em suas mãos.
que dirige todas as coisas para um fim proveitoso para todos nós, a vida eterna. E agora João fora convidado em visão para contemplar o centro do controle cósmico do universo. Deus está no controle da situação. E vamos lá. No versículo 2 diz: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João agora contemplou o quê? Um trono. O trono é símbolo de reinado, de rei. E diz mais, e ele viu um assentado no trono. Neste trono ele viu um ser assentado. E no versículo 3 diz: E o que estava assentado, esse ser que estava assentado, era na aparência, grave bem essa palavra, era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Então, João contemplou esse ser que se assentou no trono. E ele era semelhante a jaspe, uma pedra preciosa, uma pedra transparente. E também ali ela tem várias cores. E que brilha muito. E esse ser não era somente semelhante a uma pedra de jaspe. Era semelhante também a uma pedra de sardônica. Uma pedra muito comum lá na cidade de Sardes. Por isso que ela levou o nome de sardônica. A pedra sardônica, ela puxa mais por vermelho sanguíneo. Avermelhado. E diz mais, que esse ser que tinha uma aparência semelhante à pedra de jaspe, brilhava de brilho, transparente e brilhoso. Brilho de pedras preciosas. Diz mais que o trono, ao redor do trono estava o arco celeste, ou como nós conhecemos popularmente como arco-íris. Tá? A palavra arco, em hebraico, é kadesh. E a palavra arco, em grego, é íris. Tá? Então, é uma junção das duas palavras, arco e íris, que significa a mesma coisa. É o arco celeste que apareceu logo depois do dilúvio, quando Noé e sua família desembarcou lá no Monte Ararat. E Deus, ele fez aparecer esse arco como um símbolo do concerto eterno com a humanidade, de que o mundo jamais acabaria novamente em um dilúvio. E o arco também é um símbolo de misericórdia e justiça. É da graça de Deus sobre a nossa vida. É o símbolo do arco, é um símbolo da graça de Deus, da salvação. E diz mais, que esse arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Ou seja, também o arco estava lá também com brilho de esmeralda. A esmeralda é uma pedra de cor esverdeada. Então, aqui são emblemas que são usados para manifestar que a graça de Deus circunda o seu trono. A graça de Deus, a misericórdia e a justiça circundam o trono de Deus. No versículo 4 diz: E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi, assentados sobre os tronos, 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Você quer saber um segredinho, meu querido? Minha querida? Você quer que eu revele o que significa esses 24 anciãos para vocês? Vamos para Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 29. Está escrito assim, marca aí, tá? As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Voltemos lá em Apocalipse capítulo 4. Por que eu li esse texto com vocês?
Porque há pelo menos 3 interpretações do que significam esses 24 anciãos. Tem uma linha de pensamento que crê que esses 24 anciãos são 24 pessoas que compunham aquela multidão que ressuscitou quando Jesus ressuscitou. Isso está relatado no livro de Mateus. Vamos lá comigo. Livro de Mateus, capítulo 27. Capítulo 27, versículos 52 e 53. Está escrito assim: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Volte lá novamente no capítulo 4. Então, há uma linha de pensamento que crê que esses 24 anciãos aqui, relatados, que estão ao redor ali do trono da divindade de Deus, o Pai Todo-Poderoso, eles representam aquele grupo de pessoas que foram ressuscitadas quando Cristo ressuscitou. Mas a Bíblia não deixa claro isso para nós. Há outra linha de pensamento que crê que esses 24 anciãos seriam 24 seres celestiais mesmos, 24 anjos que estão ali ao redor do trono. Também não temos a certeza a respeito disto. E há uma outra linha de pensamento que crê que esses 24 anciãos seriam uma representação simbólica da igreja, do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. 12 representavam as 12 tribos de Israel, que é o povo de Deus, do Antigo Testamento. E 12 representa a igreja do Novo Testamento, representada pelos 12 apóstolos. Essas são as linhas de interpretação a respeito desse assunto. E eu não vou expor a minha opinião particular sobre esse assunto. Por isso que eu usei ali Deuteronômio 29, 29. Porque isso não está revelado plenamente para nós. Mas de uma coisa eu tenho certeza. São sim literais e estão no céu. Agora, se eles vieram da terra e foram para o céu, ou se são uma representação de seres celestiais que estão lá também no trono de Deus, ou representa a igreja do Antigo Testamento, através de 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Novo Testamento, aí vou deixar no ar para você. Tá ok? Mas de uma coisa eu tenho certeza. Estão ao redor do trono interessados intimamente com respeito à nossa redenção, à nossa salvação. Tá ok? Vamos mais. E diz que eles estavam vestidos de vestes brancas. Já estudamos isso em outro estudo. Um símbolo da justiça de Cristo. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Tá? E diz mais no versículo 5. E do trono de Deus saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. Aonde que nós encontramos um texto similar a esse texto aqui, com respeito a relâmpagos, trovões e vozes? Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Livro de Êxodo, capítulo 19. Vamos estudar a palavra de Deus. Versículo 16. Está escrito assim: E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte. Em algumas versões vai dizer trombeta. De maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Uma referência à manifestação da divindade quando ele se apresentou no Monte Sinai, já para os preparativos para escrever os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Isso mesmo, meu amigo, os 10 mandamentos, que está na Bíblia. Tá? Então, houve essa manifestação através de trovões e relâmpagos sobre o Monte Sinai, e o povo de Israel lá embaixo,
temeroso, com esse evento grandioso. E também, vocês podem ler também aí em Êxodo capítulo 20, já depois que Deus escreveu os 10 mandamentos, você pode estudar aí no capítulo 20 os 10 mandamentos, que isso vai fazer parte de uma forma plena no nosso estudo do Apocalipse, tá? Capítulo 20, versículo 18, que diz: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido de buzina. Na minha versão, corrigida, diz buzina. Em outras versões vai dizer trombeta. E o monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Agora, o que significa esses relâmpagos, esses trovões e essas vozes? É um símbolo da forma como Deus ele se comunica com os mortais. É um símbolo, né? São as várias formas de Deus se comunicar com os mortais. Os relâmpagos, de uma forma visível, se comunicar. Os trovões, de forma audível. E também as vozes, é o seu poder perceptível à consciência. Através da voz do Espírito Santo, Deus fala à nossa consciência. Quando Ele usa uma pessoa para falar de Jesus, falar da salvação. Então, é as várias formas, né, de Deus se fazer ouvir pelos mortais. Através de forma visível, relâmpagos. Através de forma audível, os trovões. E também o seu poder perceptivo à consciência, através das vozes. Mas o texto ainda continua. Diz mais. Diz que diante do trono de Deus ardiam 7 lâmpadas de fogo. Só para destacar para vocês que as lâmpadas de fogo aqui não são os mesmos castiçais lá do capítulo 1. Porque castiçal não é lâmpada, como lâmpada não é castiçal. Da mesma forma que bocal não é lâmpada e lâmpada não é bocal. Castiçal é um instrumento que em cima dele, ou candelabro ou candeeiro, ele é um instrumento onde em cima dele é colocado a lâmpada. Tá? Lá, no capítulo 1, lá está os 7 castiçais. E aqui é nos relatado lâmpadas de fogo. Destacando a palavra fogo. Tá? Lâmpada é símbolo de sabedoria. Iluminados pelo Espírito Santo, nós conseguimos entender a vontade de Deus e Deus nos dá sabedoria para andar nos seus caminhos. E diz mais, que essas lâmpadas é de fogo, um símbolo também do Espírito Santo, no que diz respeito a Ele nos dá poder, fervor de Espírito para servi-lo. O Espírito Santo, ele ilumina nossa mente através da palavra e também ele dá poder, fervor para seguirmos a sua vontade. Por isso que aqui é um símbolo claramente que essas 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, usando aí uma forma simbólica mostrando a plenitude do Espírito Santo. Tá? Porque o número 7 aqui é uma representação de plenitude, tá? De perfeição. Tá ok? E diz mais, no versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4, na minha versão diz, animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Com certeza a maioria das versões que vocês irão usar, inclusive também na Bíblia Católica, ela vai dizer seres viventes. A palavra animal aí, ela vem do grego zoa, que pode ser interpretado como criaturas viventes.
A versão corrigida, ela usou aí, no caso, a palavra animal. Que nós saberemos por que já já. Né? Cheio de olhos por diante e por detrás. Quando a primeira vez que eu li esse texto aqui, eu imaginei, sabe o quê? Imaginei um pavão. O pavão, quando ele abre aquelas asas dele lá, o que você vê ali? Você vê ali aqueles desenhos parecendo com olhos, por dentro e por fora. Então, João contemplou, né? Ele contemplou ali o cenário no céu. Ele viu os 24 anciãos. E agora ele vê 4 seres viventes, 4 criaturas, seres celestiais, diferentes, que semelhantes ao que está relatado lá em Ezequiel capítulo 1. Porque esse livro aqui, o capítulo 4 de Apocalipse, ele é muito semelhante ao capítulo 1 do livro de Ezequiel. Da visão que Ezequiel também teve. Tá? Vocês podem ir lá e ler todo o capítulo 1 de Ezequiel. E diz mais. Diz que esses seres viventes tinham cheio de olhos, por diante e por detrás. Um símbolo da percepção, da visão de Deus. Deus, o céu e Deus, ele está a contemplar de uma forma plena tudo o que há no vasto universo e também aqui na Terra. A onisciência, né, de Deus, a onipresença, a onipotência, simbolizada aí por esses olhos, esses vários olhos. Tudo está sendo visto e patenteado aos olhos do Criador. Nada passa, usando uma linguajar aí, batido. No versículo 7 diz: agora, como são esses animais, ou essas criaturas viventes, ou esses seres viventes? E o primeiro animal, versículo 7, era semelhante a um leão. E o segundo animal, semelhante a um bezerro. Algumas versões vão dizer novilho. E algumas outras versões vão dizer touro. Tá? E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Mas o que significa isso aqui, Flávio? Nós vamos ler mais um pouco, né? Vamos ler o versículo 8, que aí a gente já explica melhor. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, novamente dando uma ênfase nessa questão, né? Do cuidado com que eles têm com a humanidade, com o mundo e com o vasto universo. E diz mais: e estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia nem de noite. Esses seres celestiais, que têm 6 asas, mas são querubins, tá? Eles não são serafins, como está lá no livro de Isaías, capítulo 6, porque no livro de Isaías, lá também falam de seres celestiais com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui nós percebemos que eles tinham a aparência de rostos de animais. O que significa isso, Flávio? Nós vamos perceber que o leão, ele é um representante do mundo selvático. Por isso que ele é chamado popularmente de o rei dos animais. O leão representa o mundo selvático. O segundo animal, ele é semelhante a um bezerro, ou novilho ou touro, representando aí, através desse animal bovino, ele representa os animais de gado. E o terceiro animal, com o rosto de homem, representa aí o ser humano mesmo, o homem, um ser racional. E o quarto animal, semelhante a uma águia voando. Pegou aí, poderíamos dizer assim, uma ave, uma das maiores referências em aves, uma das aves mais lindas, né? Que é a águia, voando. Percebe-se que não está falando dela parada, não. Voando. Ela representa aí o mundo das aves. Mas o que significa isso, Flávio? O leão, ele é um símbolo de força,
força. O boi, ou novilho, é um símbolo de disposição para o serviço. O homem, ele é um símbolo da inteligência de toda criatura vivente. E a águia, ela representa a rapidez e a percepção. Percebe? Pegou-se emprestado essas criaturas, esses seres celestiais, esses anjos, esses querubins, né? Cada um na visão ali com essa face diferente, representando todas as criaturas de Deus. Né? E o simbolismo delas com respeito ao vasto universo, ao plano da salvação e também o mundo. Aqui diz mais, e que não descansam nem dia e de noite. Nossa, Flávio, eles não se cansam? Dia e noite? É, porque eles, juntamente ao redor do trono ali, do trono da divindade, do Pai, o interesse deles é o mesmo interesse do Pai por nós. Você pode comparar isso lá em Salmos 121. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 121, ou Salmo 121, versículo 4, que diz assim. Vamos pegar do versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aliás, me perdoe. Vamos pegar aqui do versículo 1, que é até melhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, ou não dormitará, ou não dormirá. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Voltemos lá no capítulo 4. Da mesma forma que Deus guarda os seus, da mesma forma esses seres também não dormem, não tosquenejam, não dormem. O interesse é pleno para com a humanidade. O tremendo amor que Deus tem para comigo e para com você. E diz mais. Não descansa nem de dia nem de noite. Voltemos lá para o versículo 8, na segunda parte. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Lembram-se que nós estudamos lá, nos primeiros estudos? Que o Pai, ele virá também juntamente com o seu Filho, quando Jesus vier nas nuvens do céu. Tá? E ele, aqui é uma referência também ao capítulo 6 de Isaías. Tá? No versículo 9, continuemos o texto. E quando os animais davam glória e honra e ação de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se e diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Meu querido, minha querida, nós percebemos que existe lá os 4 seres viventes, um quarteto celestial. Sabe o quarteto? Que canta, que glorifica o nome. Vocês vão perceber no capítulo 5 também, e na sequência, que eles sempre estão a glorificar a Deus, esses 4 seres viventes. Né? Um quarteto ali, perante o trono de Deus, louvando ao Senhor, constantemente. E juntos a eles forma-se um coral, os 24 anciãos. Né?
E nós percebemos que eles adoram a Deus. E mesmo sendo seres que, sem pecado, eles se curvam, eles se prostram em adoração a Deus. Não deveria você e eu reverenciarmos ao nosso Deus com uma reverência santa? Não deveríamos ter o temor de Deus? O que nós percebemos que no mundo as pessoas têm perdido o temor de Deus. Alienados de Deus, não fazem, perdeu a noção do que é Deus. E é para isso que nós estamos estudando a palavra de Deus, para nós percebermos claramente que o Deus que nós estamos estudando é um Deus santo. Que se seres incontaminados, sem pecado, se prostram, lançam suas coroas e adoram, nem de dia nem de noite, eles não descansam, têm prazer em adorar o nosso Deus, a louvar o nome dele. Nós nos cansamos. Mas não seria muito importante que quando nós nos achegarmos perante o nosso Deus, tivemos o senso e a noção de que o Deus que nós cremos é um Deus santo e que devemos nos aproximar de forma correta perante a sua presença, quando nós formos adorá-lo ou orar a ele quando nós estivermos em casa. Por isso, o intuito desse estudo é nós começarmos a refletir quem é Deus para você e quem é Deus para mim. Ele é pai, ele é amigo, mas ele é santo. Meu querido, por hoje nós estamos chegando ao fim desse estudo. O capítulo 4, ele continua no capítulo 5, a mesma sequência da história. Nós vamos perceber agora que João, ele foi arrebatado em espírito, estava na esfera terrestre com respeito às 7 igrejas, e de repente agora, na situação desesperadora, ele foi elevado para contemplar o trono de Deus, contemplar a glória de Deus e perceber que ele está no controle de todas as coisas. Que o céu está interessado em mim. Que o céu está interessado em você. Você é importante para Deus. Estude a palavra de Deus. Busque mais e mais conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Não desista. O céu está interessado no que acontece aqui na terra. E no capítulo 5, no próximo estudo, nós iremos dar sequência a esta grandiosa visão lá do trono de Deus e os acontecimentos com respeito ao plano da salvação, ao interesse que os seres celestiais têm lá e também sobre o plano da salvação para o interesse que nós devemos ter aqui. E as coisas estão acontecendo agora, nesse exato momento. O céu não para. Interessado em salvar a mim, salvar você, em salvar a todos aqueles que creem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que nosso Senhor Jesus Cristo guarde o teu lar, a tua família. Que o Espírito Santo te unja para que você consiga enxergar mais e mais a vontade de Deus e que o interesse ao estudo da palavra aumente mais e mais. Que Deus te abençoe. O meu sincero desejo e oração. Amém.